Como sabemos da história de One Piece, na sua apresentação, Rob Lucci parecia ser um personagem bem amigável vivendo em Water 7. Mas, como vimos, suas ações como um agente do governo levou ele e o Luffy a lutarem pela vida de uma companheira. E agora, Lucci está de volta em Egghead, muito perto dos Mugiwaras, mas com um possível grande segredo consigo! Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui falar então sobre o encontro ali do Lucci com os Mugiwaras, né? Esse possível encontro ali do Lucci com os Mugiwaras. Lembrando que esse vídeo não tem spoilers do capítulo 1068, então eu vou fazer aqui algumas questões, algumas indagações, como se eu não soubesse o que fosse rolar ali no capítulo 1068. Tô deixando bem claro isso já, para não ter aí espertinho nos comentários falando que eu tô errando tal e tal situação. Então fique claro aqui que eu estou dizendo que eu não vou levar em consideração os spoilers do capítulo 1068, tá bom? Então, se vocês já estão empolgados com esse vídeo, já deixem um like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente chegar junto na nossa meta de 100 mil inscritos e, é claro, né, pra gente continuar falando de One Piece, essa obra tão maravilhosa aqui no canal. Vamos lá, né? Vamos começar aqui falando sobre o Lucci, né? O Lucci é um personagem na qual, sinceramente, eu não gosto. Se fosse pra definir um personagem em One Piece na qual eu não gosto, esse é o Lucci. Porque ele é um personagem que ele apanhou do Luffy e não mudou, né? O pessoal até meio que costuma brincar de que ele caiu pra cima, né? Ele foi derrotado na CP9 e retornou na CP0, né? E o Lucci, ele carrega ainda uma coisa que agrava ali a situação, né? Que realmente acaba abrangendo um pouco mais a minha raiva, que eu não consigo sentir pelo Crocodile, pelo Doflamingo, ou até mesmo pelo Kaido, ou qualquer outro inimigo ali do Luffy, é que o Lucci é um traidor, né? O Lucci, ele carrega realmente essa figura de um traidor, porque ele parecia ser um cara gente boa, ele parecia ser uma pessoa gente fina lá em Water 7. Você não lembra disso, né? Mas ele estava infiltrado juntamente com os seus companheiros lá em Water 7 para saber um pouco mais sobre o mapa, né? Sobre a construção na verdade, né? De um navio, de um grande navio, de uma arma ancestral chamada de Pluton, né? Chamado ali de Pluton, e a forma como o Lucci carregou realmente essa figura de um traidor. Só que aí, lá em Enies Lobby, né, na forma como a própria Robin estava sendo levada para ser executada, o Lucci acaba sendo derrotado pelo Luffy, né, na sua manifestação ali, tanto do Gear Second quanto também do Gear 30, né, o Luffy consegue realmente criar as suas habilidades, realmente ter ali a forma dos seus poderes e assim resgatar a Robin, né, consegue realmente resgatar ali uma forma, dessa maneira realmente sobre como o Lucci ele é derrotado, né? A gente sabe que ele é derrotado, ele é expulso da CP, só que depois ele retorna em uma história de capa, né? Ele acaba retornando em uma história de capa, meio que ajudando um país ali que era aliado do governo, se eu não me engano, se eu não estiver falando alguma besteira, eu ainda não li a história de capa ali do Lucci, mas ele faz alguma coisa ali e aí ele acaba retornando a CP0, né? O pessoal, como eu disse, brinca que ele caiu pra cima, né? Desde sair, ser expulso da CP9, que era a última camada, foi direto ali para CP0. Mas a pergunta que fica é, o que acontece quando um traidor é traído, né? O que acontece quando um traidor, ele começa a pensar que ele foi traído, que aquilo que ele acreditava, que ele acreditou durante todo esse tempo, era uma mentira. O que realmente pode acontecer com Rob Lucci descobrindo que nem tudo que ele acreditou durante todo esse tempo era uma verdade absoluta? Como nós sabemos, né, a CP, ela existe no mundo de One Piece para
proteger o trono vazio, né? Ela existe ali como se fosse uma CIA, uma KGB, né? Eles agem realmente nas escondidas para proteger o trono vazio. Então tudo que eles fazem é para manter ali o G20 no poder, para manter realmente esses países e apagar qualquer resquício de qualquer civilização que tenha realmente se reerguido ou que cause alguma revolução contra o governo mundial. O governo mundial esse que é composto por 20 nações. Então, o LUT ele sempre viveu para proteger o trono vazio. E se ele vivia ali para proteger o trono vazio, uma das coisas que faz ele retornar ao posto ali da CP0 é que ele sempre obedeceu às ordens sem pensar duas vezes. O que era colocado ali para o LUT, ele fazia. Se era uma ordem mais macabra possível, ele fazia. Ele era sempre um personagem que, mesmo agindo ali de uma forma completamente escrota, mesmo recebendo ordens que ele sabia que eram escrotas, o LUT sempre executava essas ordens porque ele tinha uma métrica de proteger o trono vazio, de proteger este lugar na qual o reino, a paz, estava se mantendo. E aí, quando ele cai, ele se recupera e volta a atuar pelo governo. Ele cai, ele volta ali a atuar pelo governo e se torna um dos personagens mais capulosos ali em situação. Porque o próprio Oda disse, né, que os CPs que andam de máscara são aqueles que não devem ser reconhecidos pelo público. São aqueles que são os mais fortes e ao mesmo tempo são aqueles que guardam grandes segredos. E aí, o que acontece quando aquilo que você mais quer proteger não existe? O que acontece quando aquilo que você mais acredita que estava vazio, existe uma pessoa sentada nele? Como nós vimos nos últimos capítulos, a gente descobriu que o Sabo sabe que o Sabo sabe que o trono vazio não está vazio, que o trono vazio existe uma pessoa sentado nele. E como nós já sabemos desde lá do capítulo 909, 908, que Insama é essa pessoa. Nós não sabemos quem é Insama, mas é essa pessoa realmente ali que está comandando e que está reinando neste trono, está sentado neste trono. Mas uma questão importante aqui, se o Sabo descobriu e a CP estava atrás do Sabo, eles estavam lutando ali contra o Sabo, isso não pode dar uma ideia de que o Rob Lucci pode ter descoberto também? Isso não pode dar uma ideia de que o Rob Lucci pode ter descoberto que existe uma pessoa sentada no trono e que aquilo que ele acreditou durante todo o seu treinamento, durante toda a sua vida, que ele estava criando uma imagem na sua cabeça de um mundo ideal, na qual ele deveria lutar por igualdade na sua cabeça, que o seu serviço era para que as 20 nações pudessem governar o mundo em paz, era algo mentiroso? Que existe realmente uma pessoa sentada ali no trono e que tudo isso é para que uma pessoa continue a governar pelas sombras? Esses grandes questionamentos aqui é porque o Rob Lucci, nas últimas páginas que ele apareceu, chegando em Egghead, parece ser um pouco diferente do Rob Lucci que a gente conheceu lá em Enies Lobby, né? Esse Rob Lucci que a gente vivenciou um pouquinho ali em Revieri. Ele está sendo um personagem mais questionador, né? Ele está sendo um personagem que ele está pensando, ele está agindo ali, até mesmo colocando um pouco de medo em seus colegas. Ele está ali se situando numa forma que ele está pensando demais. E isso não é uma característica do Rob Lucci, é uma característica na qual não pertence ao personagem. É uma forma realmente para a gente pensar e entender de que alguma coisa mudou no encontro dele com o Sabo. No confronto dele com o Sabo, alguma coisa realmente mudou. Ele quer a cabeça do Vegapunk, mas o que ele fará quando der de cara com a Nico Robin? O que ele fará
ali com a pessoa que tem respostas na qual a sua cabeça está fervilhando em perguntas. O que ele fará quando ele der de cara com a mulher que pode lhe responder todas as suas dúvidas? Como eu já disse aqui, eu não acredito que o Rob Lucci vai lutar contra o Luffy novamente. O Oda não é de repetir cartas, o Oda não é de repetir ali um confronto. Talvez o próprio Sanji acabe lutando, talvez ali o Jinbe acabe lutando, mas o Luffy não vai lutar contra o personagem. Talvez ninguém lute contra o personagem. Talvez a mensagem ou até mesmo ali o papel do Rob Lucci aqui é fazer com que o personagem passe as informações de que existe alguém sentada no trono, que existe uma pessoa sentada no trono vazio e confirme isso ali para eles. Ah, mas LP, por que o Rob Lucci falaria algo assim? Por que ele comentaria algo para os Mugiwaras? Por que uma informação tão confidencial assim seria dada ali para os Mugiwaras? Da mesma forma como Lucci vazou as informações sobre uma arma ancestral para Robin e também para o Franklin, ele pode fazer isso se lhe der uma vantagem. Se ele souber realmente o que está acontecendo ou quem que é essa pessoa, isso pode lhe dar uma vantagem. Porque não existe nada realmente mais frustrante do que você acreditar em algo e esse algo nunca ter existido. O que o Lucci pode ter visto ali em sua batalha contra o Sabo pode ter feito ele acreditar que toda a verdade, tudo aquilo que foi ensinado para ele, toda a estabilidade mundial dos 20 países não passava de uma mentira. Não passava de uma mentira, que a sua verdade ali que ele sempre acreditou nunca existiu. E que agora a sua mente, que nunca foi uma mente questionadora, começou a criar várias perguntas.